Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com alegria, que sempre busco gravar, quando Deus permite, algum vídeo para trazer algo que Deus fala ao meu coração e falando ao meu coração, eu creio que Ele, por meio desta palavra, Ele quer falar algo também ao seu coração, tá bom? Então, que você ouça essa palavra. Eu estava assistindo a um vídeo agora há pouco, Estava antes lendo a palavra do Senhor que se encontra na carta, na primeira carta escrita por Pedro. Estava ali lendo li toda a carta, A primeira carta, do capítulo 1 até o capítulo de número 5. E em meio a esta carta, no capítulo 4, o escritor, a pessoa que trouxe essa versão, ele coloca em epígrafe, a partir do verso de número 7, ele coloca o relacionamento dos crentes, né? Mas antes disso, ou depois de ler essa palavra, eu estava assistindo a um vídeo onde um jovem, ele passa algumas situações onde ele é provado, onde ele demonstra, esse bom relacionamento que um cristão deve ter, um bom relacionamento. Primeiro ele passa por um determinado lugar e existe ali uma mangueira, uma espécie de um tubo, um cano, onde ali desce uma água, essa água bate na sua cabeça, mas ele vê um vaso com uma pequena planta e ele coloca aquele vaso embaixo daquele tubo, daquele cano, daquela mangueira, e a água começa a escoar dentro do vaso, dando vida àquela planta. Em outro momento, ele encontra uma senhora, carregando um carrinho cheio de mercadorias e com dificuldades para subir em uma ladeira, subir uma calçada, e ele vai lá e ajuda esta senhora. Em outro momento, ele está comendo em uma lanchonete e um animal, um cachorrinho, se aproxima dele e ele vendo que aquele cachorro olha para ele com um pedido de socorro, E ele vai e alimenta aquele animalzinho com parte ou com o lanche que ele estava comendo. Em outro momento, ele vê uma senhora e vê uma criança ao lado dessa senhora pedindo, ajuda com uma pequena vasilha, e ele olha para aquela cena e ele se compadece e ele abre a sua carteira e todos os valores, o valor que ele tinha dentro da sua carteira, ele coloca dentro da vasilhinha daquela menina. Quando passa um tempo, ele passa naquele lugar onde tinha a mangueira, onde tinha o tubo, onde tinha o cano, e ele vê que aquela árvore, aquela plantinha que outrora era pequena e estava sem vida, ela está bem verde, bem viva e crescida, Ele encontra aquela mulher que estava vendendo e aí ele passa a ser um ajudante, passa a ser alguém que fica próximo e brinca e passa a ter um relacionamento de amizade com aquela mulher ao ponto de estar sempre ajudando, Ele encontra aquele animal e aquele animal, a partir daquela atitude dele, passa a segui-lo, passa a ser um animal que ele tem como seu animalzinho de estimação. E ele passa a cuidar daquele animal. E aí quando ele encontra a mulher que estava com uma criança, e que ele ajudou dando dinheiro, quando ele chega, a princípio ele se assusta porque ele só vê a mulher, E aí quando ele só vê aquela mulher, ele se assusta porque não vê a criança e se preocupa, mas quando ele olha de lado, ele vê aquela criança com um uniforme escolar,
né? E certamente aquela ajuda que ele deu serviu para comprar o seu material escolar, sua farda, né? O seu fardamento, né? E lhe deu condições de, no lugar de estar ali naquela rua como pedinte, tendo a oportunidade de estudar e com isso ter um futuro diferente daquele que, se ela permanecesse ali naquela vida, né, de pedinte, ela certamente teria um futuro diferente, né? E ela passa a ter os sonhos de ter um futuro diferente. E isso deve ser uma vida de um cristão. Nós não podemos fazer ou viver um outro evangelho se não seja esse. Um evangelho de renúncias, um evangelho onde nós renunciamos. E aí muitas vezes quando a gente fala o evangelho é renúncia de quê? Do pecado, o evangelho é renúncia do velho homem, o evangelho é a renúncia das velhas práticas, o evangelho é viver uma nova criatura, o evangelho é abrir mão de determinadas coisas, de determinadas práticas, né, de outrora, e vai muito mais além, né? A gente precisa se desapegar, né? Se desapegar de verdade, né? A exemplo desse jovem, que é uma ilustração ali, que serve para as nossas vidas, nós precisamos nos desprender, né? Quantos de nós temos mais do que merecíamos? Na verdade, a gente não merece nada. Mas quantos de nós temos, muitas vezes sobrando, muitas vezes temos dois objetos que um poderia servir para alguém que não tem nenhum. Muitas vezes nós temos três objetos e tem duas pessoas que estão precisando e a gente não compartilha. Muitas vezes a gente tem só um, mas esse só um, quem sabe, serve para ajudar, para auxiliar, para dar um alento, né? Ou para ser compartilhado com quem não tem nada. Eu costumo dizer que se você tiver um pão, você já tem alguma coisa para dar. A partir do momento que você tem um pão, aquele que tem necessidade, que se aproxima de você, você já não tem mais um pão, você tem a metade dele, porque a metade, a outra metade, você já entende que é para aquela pessoa. Pedro, quando ele descreve, e a epígrafe desse texto, como já falei, fala sobre o relacionamento dos crentes. Ele diz assim no verso 7, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Será que você já entendeu que está próximo? Será que esse apego às coisas deste mundo não está te tirando de poder ter a oportunidade de ajudar, de estender a mão aos necessitados de verdade? Irmãos, não é dar o que sobra, não, vai muito mais além disso. É dar o que faz, o que tem importância para você, é entregar algo que você gosta de viver e que você quer ver as pessoas vivendo também. E aí ele diz, está próximo de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Verso 8 diz assim, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros. Porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Quando você ama, quando você demonstra e quando você vivencia e quando você pratica o amor, cobre uma multidão de pecados. Cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros, isso é o verso 9, uns para com os outros sem vos queixar. Não adianta você hospedar, não adianta você trazer para dentro da sua casa, mas está se queixando durante, antes dessas pessoas chegarem, durante o tempo em que elas estiverem ali, em algum momento você vai se queixar com alguém e, sobretudo, depois que essas pessoas saem. Sejam hospitaleiros uns para com os outros sem reclamar, sem se queixar.
O verso 10 diz assim: servis uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem formatos diferentes. Os dons que nos foram dados e que são dados às pessoas que nós recebemos, elas são múltiplas. Existem vários tipos, várias formas. Servir uns aos outros. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Não invente, não. Não fale de você, não. Fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Irmãos, vamos nos revestir dessas palavras. Vamos viver esse evangelho. Está próximo o fim de todas as coisas. O que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem feito com seus recursos? Do que adianta essa lata velha que você tem? Ela só serve para os seus próprios deleites. Do que adianta esta mansão que você porventura venha ter? Ela só serve para os seus próprios prazeres e para encher seus olhos. Do que adianta você ter tantos recursos e saber que tem tanta gente padecendo necessidade? Do que adianta isso? Reflita nisso. O fim dos tempos está chegando e é hora da gente se desprender. Um cristão, ele não é aprisionado pelas coisas materiais. Um cristão, ele vive, não vou dizer aprisionado, mas ele vive ligado nas coisas do céu, ligado nas coisas de Deus, o nosso Senhor. Nós precisamos compartilhar. Minha casa não é minha casa é de Deus. Você diz assim? O meu carro foi Deus que me deu e não é meu, é de Deus. As roupas que eu tenho não são minhas, são de Deus. E se tudo que... Uma lista, eu estou falando algumas coisas aqui, mas existe uma infinidade de coisas. Esses livros que estão aí atrás não são meus, foi Deus que me deu. Então, tudo que você possa possuir de material, tudo que você possa olhar no entorno da sua casa, dentro da sua casa, tudo que você possa ver mediante os seus olhos, meus irmãos. Você entenda que foi tudo Deus que te deu e que você atribui a ser de Deus. Ser de Deus. Na minha casa é de Deus. Mas como é de Deus se você não tem o entendimento que se o irmão precisar de uma hospedagem, você não está disposto a hospedar? Se você entende que o veículo, o meio de transporte que você possa ter, seja uma bicicleta, uma motocicleta, o carro mais simples que possa existir ou o carro mais luxuoso que possa existir, que você alcance comprar, se você atribui que é de Deus, você tem usado isso para abençoar outras vidas e para glorificar o nome de Deus. Você tem compartilhado com o povo de Deus aquilo que não lhe sobra, aquilo que você gostaria de usar. Eu não posso dar a alguém, eu vou dar essa camiseta a alguém. Antes de dar,
eu tenho que verificar, ou eu tenho que meditar. Eu vou dar, mas se eu não der, eu vou poder continuar usando? Ela serve para mim? Ou é uma sobra? Eu já estou vendo que ela está desgastada com o tempo, ela já tem alguns rasgos, cortes, não sei, já está descosturando em alguma parte. Eu vejo que o brilho, as cores já não são as mesmas, que o tecido já está desgastando ao ponto de a qualquer momento se rasgar. Você vai continuar usando essa roupa? Ou você só está entregando porque você sabe que a qualquer momento ela não vai mais servir para você? Oh, meus irmãos, Pedro diz aqui, escreve de forma tão clara: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. E se nós não fizermos aqui, no grande dia, Deus disse: eu te dei tanta oportunidade de você ser usado como instrumento para ajudar. Eu costumo dizer na igreja, como pastor, se alguém bate à tua porta, é porque Deus é quem te escolheu. Ajudar alguém não é um sacrifício. Participar de uma obra do Senhor não é um sacrifício. Fazer a obra do Senhor não é um sacrifício. Todas essas coisas são oportunidades. Quando Deus te escolhe para ir pegar alguém em casa, Deus te está dando a oportunidade de estar servindo ao teu irmão. Quando Deus te dá a oportunidade de oferecer um prato de comida a um faminto que bate à tua porta, Deus está te dando a oportunidade de saciar a fome de alguém que não tem de onde tirar. Quando Deus te dá a oportunidade de fazer o bem, independente de quem seja, Ele te escolheu. Muitas vezes a gente atribui essa escolha, ele me escolheu para ser pregador da palavra. Ele me escolheu para ser pastor, ele me escolheu para ser um adorador. Alguns chamam de levitas, né? Mas não é esse o sentido de levita. Mas eu fui chamado para adorar, para cantar na igreja, para trazer hinos para a igreja. E muitas vezes a grande oportunidade, na maioria das vezes, a grande oportunidade é aquela que Deus dá a oportunidade de ver o seu coração e dentro desse coração ele enxergar alguém que está disposto a dar o seu melhor ao seu semelhante. Dá o seu melhor. Não dá o que sobra, não. Aproveita as oportunidades. Jesus está voltando, Ele está às portas. Exercei profundo amor fraternal. Sede hospitaleiros. Servir uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu. E se algum irmão prega, fale como comunica a verdade, a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida. Se despreenda. Viva uma nova criatura de verdade. Seja alguém semelhante a Jesus. Quando Deus nos fez, está escrito, eles façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As pessoas têm que olhar para nós e elas imaginarem como seria Deus. Eu creio que Deus seria mais ou menos parecido com as atitudes desta irmã, parecido com as atitudes
desse irmão, quando eu olho para ele, eu vejo, quando eu olho para ela, eu vejo a presença, a semelhança, uma imagem de Jesus Cristo. Quando nós somos semelhantes a Deus, aquilo que nós fazemos para os nossos irmãos, eles se assemelham àquilo que Deus faria para eles também. E as pessoas vão dizer, assim Deus faria, assim Deus faz. Vamos viver esse evangelho, vamos viver esta palavra, viu? Isso fica guardado no seu coração. Eu sei que é um vídeo longo, poucos provavelmente vão assistir, mas eu falo tudo aquilo que Deus coloca no meu coração a falar. Deus te abençoe e seja aquele que se relaciona muito bem como um cristão que foi transformado pelo amor de Jesus Cristo. Amém.